Amém. É uma alegria, uma satisfação estar podendo servir vocês mais uma vez, em mais uma live. Eu gostaria de verdade que você convidasse a sua família ou quem está próximo a você aí para a gente celebrar Jesus juntos. Amém? Eu estou escondido na beleza do meu Criador, pois estou revestido da pureza do meu Salvador. Não existe mais vergonha, roupas brancas ele me vestiu. Não há mais temor e culpa, me justificou com o seu amor. Entrei nos aposentos do meu rei e ele me convidou para sentar à mesa. Está posta em tua presença. Cristo me fez digno em seu amor. Eu estou escondido na beleza do meu Criador, pois estou revestido da pureza do meu Salvador. Não existe mais vergonha, roupas brancas ele me vestiu. Não há mais temor e culpa, me justificou com o seu amor. Entrei nos aposentos do meu rei e ele me convidou para sentar à mesa. Está posta em tua presença, Cristo me fez digno em seu amor. O medo um dia órfão eu vivi, e a glória do Filho agora brilha em mim. E aquele que eu serviria me serviu, Cristo me fez digno diante do Pai. O Pai. Abba, Pai, nada é igual ao seu amor, imensurável. Abba, Pai, liberdade está em ti. E Abba, Pai, nada é igual ao seu amor, imensurável. Abba, Pai, liberdade está em ti. Incomparável. Abba, Pai, nada é igual ao seu amor, imensurável. Abba,
nada é igual ao seu amor, imensurável Abba Pai. Liberdade está em ti. Entrei nos aposentos do meu rei e ele me convidou para sentar à mesa. Está posta em tua presença, Cristo me fez digno em seu amor. O medo que um dia órfão eu vivi, e a glória por fim agora brilha em mim. Aquele que eu serviria me serviu, Cristo me fez digno diante do Pai. De tal maneira me amou, os meus pecados pagou e restaurou com teu sangue meu coração ao teu. Com violência rasgou, que um dia nos separou, me abraçou com saudade e nunca mais me deixou. Ninguém pode costurar o véu, nada vai me separar de ti, e posso entrar ousadamente agora em sua presença. De tal maneira me amou, os meus pecados pagou e restaurou com teu sangue meu coração ao teu. Com violência rasgou, que um dia nos separou, me abraçou com saudade e nunca mais me deixou. Ninguém pode costurar o véu, nada vai me separar de ti, e posso entrar ousadamente
rocha entraram jadamente agora em sua presença. Contigo, hoje em seu abraço me encontro perdido, de um simples servo a melhor amigo. Sei, eu não tenho mais medo de estar contigo. Hoje em seu abraço me encontro perdido, de um simples servo a melhor amigo. Sei, Jesus, não tenho mais medo de estar contigo. Hoje em seu abraço me encontro perdido, de um simples servo a melhor amigo. Sei, melhor amigo seu, Jesus, Jesus, não cansamos de declarar, não temos mais medo, já está consumado, já está consumado. Não há o que temer com você, não há o que temer com você, não há o que temer com você, papai. Não cansamos de declarar, não há o que temer com você, Jesus. Não há o que temer com você, não há o que temer com você, papai. Eu gostaria que você declarasse isso. Não há o que temer com você, não há o que temer com você, não há o que temer com você, papai. O seu amor lança fora todo medo, o seu amor lança fora todo medo, o seu amor lança fora todo medo, em nós, em mim, em você. O seu amor lança fora todo medo, o seu amor lança fora todo medo, o seu amor lança fora todo medo em mim, Jesus. Não tenho mais medo de estar contigo. Hoje em seu abraço me encontro perdido, de um simples servo a melhor amigo. Seu Jesus, Jesus. O seu amor lançou fora todo medo, em mim, você, em nós, pra todo sempre, pra todo sempre, pra todo sempre. O sacrifício perfeito, o sacrifício perfeito já foi pago ao meu favor, ao seu favor, ao nosso favor. Oh
Hoje Ele vive para sempre. Hoje Ele vive para sempre. Nunca mais haverá noite. Nunca mais haverá noite. O sol da justiça brilhou. O sol da justiça brilhou. Nunca mais haverá noite. Nunca mais haverá noite. O sol da justiça brilhou. O sol da justiça brilhou. Nunca mais haverá noite. Nunca mais haverá noite. O sol da justiça brilhou. O sol da justiça brilhou. Gostaria que você declarasse: nunca mais haverá noite. Nunca mais haverá noite. O sol da justiça brilhou. O sol da justiça brilhou. Nunca mais haverá noite. Nunca mais haverá noite. O sol da justiça brilhou. O sol da justiça brilhou. Jesus, Jesus, Jesus. O nome mais lindo, o nome mais lindo é o seu. Jesus, Jesus. A sua presença é o que nos satisfaz. A sua presença é real aqui com nós. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, eu queria te agradecer pelo seu favor que é sobre nós. Pai, eu queria agradecer pela sua obra consumada na cruz. Não precisamos hoje ter mais medo, porque o Senhor um dia pagou o preço ao nosso favor e hoje estamos aqui. E hoje temos acesso ao Pai diretamente. Não há mais interferência, não há mais barreira entre mim e Jesus, entre mim e o Pai. Obrigado, Jesus, pelo seu amor que jamais acaba. Pelo seu amor imenso. Muito obrigado, Jesus. Amém, Jesus, amém. Glória a Jesus. Quem está feliz aí, com certeza você disse sim, né? Com certeza, a gente também está feliz. A verdade é que com Jesus nós sempre temos motivos de nos alegrar. Essa é uma verdade do Evangelho, graças a Jesus. Por causa do Evangelho, até a morte nos é lucro. Então eu quero encorajar você nesse momento. Vamos aprender um pouco mais a respeito de Jesus, da sua palavra, do seu amor, da sua graça sobre nós. Então feche seus olhos aí onde você está. Jesus, muito obrigado, porque certamente o Senhor se revelará a nós agora através do Espírito. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos revela Cristo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos mostra quem somos e aquilo que Cristo fez em nós. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nunca fala de você, mas o Senhor sempre fala de Cristo e exalta o nome de Cristo. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor é o mesmo que está em mim e o mesmo que está agora sobre essa pessoa que está assistindo. Nesse momento nós declaramos espírito de revelação, que o nosso entendimento seja aberto para recebermos a palavra, para recebermos revelação da palavra de Deus que é Cristo. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não é simplesmente uma adição a tudo que nós experimentamos e vivemos, que os nossos antepassados viveram. Obrigado, Jesus, porque quando o Senhor aparece, tudo se faz novo. Essa é a verdade do Evangelho. O Senhor traz à tona o que nunca ninguém tinha enxergado. O Senhor é o filtro do passado e a projeção do futuro. Jesus, 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 nós erguemos o teu nome, Jesus, no mais alto lugar. Jesus, tudo só faz sentido quando olhamos para você. Jesus, obrigado porque o Senhor é o começo, o meio, o fim. Jesus, obrigado porque o seu nome
é grande. Não é o nome de Moisés, não é o nome de Elias, nenhum desses nomes é digno de exaltação e de ser colocado no mais alto lugar como o seu nome, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo seu amor por nós. Obrigado, Jesus, porque ninguém cumpriu a lei. Ninguém foi capaz de cumprir perfeitamente as exigências de Deus, mas o Senhor cumpriu por nos amar. O Senhor se fez homem. Não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tomando forma de servo. Obrigado, Jesus. Tudo isso por tamanho amor por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor revela esse amor aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje a respeito da simplicidade de Cristo, né? Na verdade, tem muitas pessoas que acham que simplicidade é uma coisa, mas quando a gente vai para o original da Bíblia, nós vemos que é completamente outra coisa. Então, simplicidade não é pobreza, simplicidade... Vocês vão ver aqui o que nós vamos falar a respeito, então fique com a gente até o final. Existe uma simplicidade que nós só encontramos em Cristo, né? Muitas pessoas acham que o complexo é Jesus. Não, nem sempre o complexo é Jesus, mas Jesus sempre em Cristo sempre há simplicidade. Então, mediante isso, Paulo ele escreve à igreja de Corinto com um temor, com um receio no coração por eles, porque eles estavam recebendo, né, dando ouvidos a outras coisas, né? Dando ouvido a outros que estavam tentando deturpar de certa forma aquilo que Paulo pregava. Então, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo... Vamos começar com 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo ele usa aqui o exemplo de Eva, quando Eva cedeu à tentação, quando Eva cedeu a uma mentira que o Satanás contou a ela, e ela acreditou nessa mentira, por conta disso ela perdeu algo. Então esse era o temor de Paulo, da mesma maneira que Eva foi enganada pela serpente, esse também era o temor de Paulo quanto a alguns da igreja de Corinto, que eles fossem de alguma maneira corrompidos, sentidos corrompidos, né? Enganados de maneira astuta, da mesma forma da serpente. Então olha só, Adão ele foi criado com Eva em uma posição. Nessa posição onde eles foram criados, eles estavam diante de Deus com perfeição. E é interessante a gente pensar nisso. Sempre quando uma posição é outorgada a alguém, quase sempre existe uma veste que acompanha o exercício dessa função. Por exemplo, um policial fardado é uma coisa. Um policial sem farda, ninguém sabe que ele é policial. Se alguém parar, alguém comum, de vestimenta comum, parar você vai achar que é um assalto. Mas quando uma polícia fardada te para, você entende a autoridade, você sabe que ela está no exercício da sua função. Da mesma maneira, Adão e Eva, no exercício dessa função de igualdade, eles eram quase que iguais, em equidade com Deus. Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E ele vai dominar sobre a terra. Então existia sobre Adão e Eva uma vestimenta que, para exercício dessa função. E que vestimenta era essa? A vestimenta de glória, vestimenta de autoridade. Por isso que quando Adão peca, ele percebe que está nu. É como se ele não visse mais as roupas que ele estava vestindo. Logo ele falou assim: meu Deus, eu não estou mais na posição que eu estava.
Então, nesse momento, Deus chama: Adão, onde está você? Você acha que Adão não sabia onde, né? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? É claro que ele sabia. Deus estava perguntando de verdade: Adão, onde está a sua posição? Onde você está? Você não está mais na posição para a qual eu criei você para estar. E todos nós sabemos que a vontade de Deus era que na terra fosse exatamente como no céu. Da mesma maneira que Deus reinava sobre o céu, que o reino pleno de Deus era estabelecido no céu, essa também era a vontade de Deus em reinar na terra através do homem. Então, olha só, Deus em sua plena sabedoria e amor e graça quis inserir o homem nesse reinado. Então, da mesma maneira que Deus reinava sobre o céu, ali o homem, em conjunto com Deus, aprendendo com Deus, todos os dias com Deus, o reino também de Deus seria expandido na terra, mas através do homem. Então você percebe que existia uma posição e existia uma vestimenta. Agora, ao pecarem, eles perderam essa vestimenta, eles perderam essa posição. E logo que isso acontece, nós vemos a primeira menção de medo. Nós vemos a primeira menção de medo na Bíblia. Adão pecou, viu que estava nu e por temer se escondeu. Olha isso. Geralmente, essa sempre é a atitude de quem teme, se esconde. E mesmo assim, Deus sempre vai ao encontro. E mesmo assim, Deus vai ao encontro, até nos nossos momentos de temor. Agora, Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram. Por que todos pecaram? Romanos 5 vai deixar claro que o pecado entrou na terra por causa de Adão. Adão pecou e o pecado passou a todos os homens. Todos nós que nascemos, simplesmente nascemos da nossa mãe, nós já nascemos em pecado. Por que nascemos em pecado? Por causa do pecado de Adão. Então, nós vemos, inclusive em Romanos capítulo 5, nós vemos Paulo dando o exemplo do primeiro Adão e do segundo Adão, dizendo que o segundo Adão foi muito melhor do que o primeiro Adão, enfim, por um ato de desobediência. O pecado passou a todos os homens, mas por um ato de obediência de Jesus Cristo, que é o segundo Adão, a graça e a justiça passou a ser disponível a todos os homens. Então, nós vemos que todos pecaram. Por quê? Por causa de Adão. E aí o versículo 23 continua: e destituídos estão da glória de Deus. Essa palavra destituído é a palavra hustério, que significa tornar inferior. Olha isso. No momento que Adão peca, Adão se torna inferior. Gente, é de verdade, é difícil de a gente entender, de o raciocínio humano entender. Adão não era inferior em posição a Deus. Deus fez isso. Essa foi a vontade de Deus. Agora, no momento que ele peca, ele se torna inferior. Ele já não se torna mais digno de usar a vestimenta para o exercício da função a qual ele havia sido criado. Essa palavra também significa inferior em poder, deixar de se tornar participante, ser despido. Então, por causa do pecado, eles foram despidos dessa glória de Deus, despidos dessa autoridade de Deus. Agora, tudo que a serpente poderia fazer era enganá-los. Imagina só, Adão e Eva estavam numa posição de extrema autoridade. Não existia nem morte. Então,
eu fico parando para pensar, meu Deus, por que a Eva não ficou com medo da serpente, né? A serpente chegou para conversar com ela, Eva, come esse fruto aí, que esse fruto aí você não vai ser, né? Cara, eu falei, meu Deus, como assim, cara? A verdade é porque não tinha como Eva temer. A verdade é que Eva não temia nada. Adão não temia nada e nem ninguém. Adão não existia temor. Você sempre irá temer quem é superior em poder a você e não te ama. Isso é muito interessante. A gente sempre tende a temer alguém que é superior em poder a nós e que não nos ama. Eu me lembro que na escola eu tinha vários amigos mais fortes do que eu, mas nenhum deles eu temia, porque a gente tinha uma amizade, a gente tinha relacionamento. Agora, quando eu vi aqueles outros amigos dos outros amigos que não eram meus amigos, mas eram, né, a gente ouvia falar, meu Deus do céu, eu morria de medo, né? Aquele medo de apanhar, enfim. Graças a Deus eu não tenho mais esse medo hoje, né? Talvez você tenha esse medo, então saia esse medo em nome de Jesus. Uma brincadeira da época de escola aqui, mas a verdade é que nós tendemos a temer quem é superior em poder a nós e não nos ama. Então, por isso que Eva não tinha... Quem que Eva ia temer? Quem que Adão ia temer? Essa glória de autoridade, eu acredito que Adão reinava na terra da mesma maneira que Deus reinava no céu. Tudo que Adão dizia, acontecia. Eu fico imaginando Adão conversando com o dinossauro, conversando com um leão, conversando com um crocodilo. Crocodilo, faz aquilo outro que é melhor, né? Existia essa autoridade de governo sobre Adão. Então, tudo o que a serpente poderia fazer, na verdade, é a mesma coisa que ela pode fazer hoje. O diabo, por causa de Cristo, nós fomos colocados em uma posição ainda mais elevada de Adão. Espiritualmente falando, nós estamos agora não somente somos criaturas de Deus, feitos, né, do barro, soprados das narinas, mas nós vemos que Deus, quando fez Adão, soprou sobre ele o fôlego de vida. Tudo indica que era o Espírito Santo. Jesus ressuscitou, se encontrou com os discípulos, apareceu para os discípulos e ele assoprou de novo sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Irmãos, a verdade é que Adão nunca irá experimentar aquilo que eu e você podemos experimentar. Nós fomos colocados em uma posição superior a dele, por causa de Cristo. A obediência de Cristo é muito superior em poder à desobediência de Adão. Então, olha, eu e você havíamos perdido essa posição, mas por causa de Cristo agora fomos colocados em uma posição superior. E tudo que o diabo pode fazer era exatamente o que Paulo temia que ele fizesse com a igreja de Corinto. Que ele enganasse, né? É uma meia verdade, mas não uma completa verdade. Isso era o suficiente para que Adão e Eva perdessem aquilo que eles tinham. A verdade é que eu e você não perdemos a salvação, não. Mas nós podemos perder o reinado, a posição de reinado, porque a Bíblia diz que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. A verdade é que eu e você fomos convidados a reinar em vida quando nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. E o que o diabo quer fazer é bagunçar essas duas coisas. É bagunçar essas duas coisas. Felipe, mas como você sabe disso? É muito simples. No próximo versículo, Paulo vai dizer, né? Eu vou ler mais para frente o que Paulo diz, mas olha isso. Tudo o que o diabo pode fazer comigo e com você hoje é enganar. Porque ele não pode tocar na sua vida, ele não pode tocar na nossa vida, ele não tem mais autoridade, ele não é mais superior a nós como ele era. Agora, eu e você
estamos superiores até o diabo. Essa é a verdade do Evangelho. Não temos mais o que temer, como Gabriel cantou aqui agora há pouco. Olha isso. Lucas, vale lembrar, né? Deixa eu só continuar o versículo 20, Romanos 3, 23, que diz: todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Nós sempre lemos esse versículo, né? Inclusive é muito usado por muitas pessoas, mas olha só a continuação desse versículo. Versículo 24 diz assim, a 26, né? E sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A verdade é que Adão pecou e nos destituiu da glória. Agora, Cristo acertou e nos restaurou a essa glória. Nos restaurou a essa posição que Adão perdeu. Só que agora estamos na mesma posição que Cristo. Olha, Lucas capítulo 19, versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É interessante isso, não é quem estava perdido, mas o que. O que Jesus veio salvar e buscar? A posição que Adão havia perdido. Essa vestimenta que Adão tinha perdido. Jesus veio restaurar isso para o homem, a fim de que agora, vestido com a vestimenta ideal, ele possa exercer a posição para a qual ele foi criado. Uau, isso é demais. Jesus restaurou, primeiro, Jesus restaurou a posição da justiça. Cristo nos restaurou a posição de justos diante de Deus. Agora, continuando, agora estamos na mesma posição que Ele. Justos como Ele. Porque recebemos de graça essa posição, que é a mesma dele. Irmãos, vamos lá. Nós agora, por causa de Cristo, recebemos a mesma posição de Cristo. Cristo se fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A verdade é que ele se fez pecado para que eu e você hoje possamos ser justiça de Deus. Preste atenção. Eu e você temos a mesma justiça que há sobre Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. Sem você ter cumprido as mesmas exigências que Cristo cumpriu. Essas são as boas novas do Evangelho. Eu e você estamos nessa mesma posição. Mas como? Por fé naquilo que Cristo fez. Jesus completou a obra de maneira perfeita, restaurou tudo de maneira suprema e nos inseriu nessa verdade. Eu e você fomos inseridos nessa verdade. Tão justo quanto Jesus é, nós somos, porque tão pecador quanto nós éramos, ele se fez na cruz. Agora, não mais somos inferiores, mas iguais. Por causa desse sacrifício perfeito, meu Deus, olha que coisa incrível, irmãos. Eu e você fomos colocados na mesma posição que Cristo. Isso é absurdo, isso é só por meio de fé. Mas quanto mais você crê nessa verdade, mais você desfruta e vive a partir dessa verdade. Meu Deus do céu. Segundo ponto, Jesus veio também vencer o diabo e a morte. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Olha isso, irmãos. A verdade é que o medo da morte escraviza. Se você pegar o medo, for descascando ele, no final você vai encontrar que é o medo da morte. Né? As pessoas não têm medo de voar de avião. Elas têm medo do avião cair e elas morrerem. As pessoas não têm medo de um assalto, elas têm medo de tomar um tiro no assalto.
As pessoas não têm medo de altura, elas têm medo de cair de onde é alto. Tem medo do que é superior em poder. Uau! A morte não é mais superior em poder a nós. Isso é uma verdade, creia nessa verdade. Não há mais o que temer. Jesus se fez na condição humana, ele se fez participante da nossa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte. Então, por causa da morte de Cristo, o poder da morte foi destruído. A verdade é que por causa de Cristo a morte não tem mais poder. E quem que era o empoderado da morte? Quem que dominava a morte? Era o diabo, agora não mais. Agora não mais. Agora, se as pessoas estavam aprisionadas por causa do medo da morte, agora nós somos completamente livres, porque Paulo vai dizer: a morte para mim é lucro. A verdade é que eu e vocês não morremos, porque o nosso eu espiritual vive eternamente. Quem nasceu de novo, quem nasceu 2 vezes, experimentou só uma morte. Mas quem nasceu só uma vez, experimentará 2 mortes. Por que isso, Felipe? Obrigado por perguntar. Quem nasce de maneira humana, da carne, né? Nasce uma vez, vai experimentar 2 mortes, que é a morte natural e a morte espiritual. Agora, quem nasce 2 vezes, nasceu da carne, mas agora nasceu da água e do espírito, experimentou a morte com Cristo. A verdade é que se você nasceu de novo, a Bíblia vai dizer que nós morremos com Jesus e ressuscitamos com Ele. Nós morremos com Jesus e ressuscitamos com Ele. E não iremos morrer, porque nosso eu verdadeiro está eternamente vivo com Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 a 57 diz: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu a morte, destruiu o aguilhão. Que aguilhão que é esse? O aguilhão da morte, que é o pecado. Jesus destruiu o pecado, Jesus resolveu o pecado. E não só isso, Jesus cumpriu a lei. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. É interessante quando a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. A lei não é a força da santidade, irmão. A lei é a força do pecado. Está escrito, acabei de ler aqui, segundo 1 Coríntios 15. A força da santidade não é a lei, é Cristo. A verdadeira santidade é Cristo. É viver como Jesus viveu. E agora, Jesus venceu a morte, destruiu o aguilhão e cumpriu a lei. Meu Deus do céu, não há mais o que temer. Todos os meios que nós poderíamos de alguma forma temer, Jesus arrancou, Jesus venceu esses meios, Jesus destronou esses poderes. Não existe mais o que temer. Terceiro, Jesus revestiu-nos novamente com as vestimentas. Hebreus capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 11, né, vai dizer que... eu vou ler com você. Hebreus capítulo 2, rapidamente. Hebreus capítulo 2, do versículo 7 ao 11, diz assim: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste.
e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Irmãos, Jesus provou a morte por todos. Eu e você que estamos nele não provaremos a morte. Nós simplesmente pararemos de existir aqui, nessa realidade. Mas nosso eu espiritual, a realidade superior, que é a espiritual, nós jamais morreremos. Versículo 10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um. Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Olha isso. Olha isso. O escritor de Hebreus está dizendo que Deus pegou o que santifica, colocou na mesma posição dos que precisavam ser santificados, e essa obra aconteceu. O que santifica os outros que precisavam ser santificados, e agora, por causa dessa verdade, Deus não se envergonha, Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Irmãos, porque todos nós somos do mesmo, de Deus, todos nós estamos no mesmo, em Deus. Eu não sei você, mas eu estou com os meus irmãos aqui. Eu os amo demais, eu não me vejo superior a eles. Só que eu também não sinto eles superiores a mim. Irmãos, essa é a realidade do que Deus fez. Deus pegou você e fez de você irmão de Jesus. Meu Deus, que realidade é essa? Que verdade é essa? E o melhor, versículo 11 de Hebreus 2 vai dizer que por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Jesus não se envergonha de me chamar e de te chamar de irmão. Meu Deus, que verdade, meu Deus. Continuando, já estou indo para o fim. 2 Pedro, nós vemos Pedro dizendo como Jesus foi coroado, né? Em Hebreus vai dizer que ele foi coroado de honra e de glória. Ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Quando isso aconteceu? Ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Quando ele se fez homem. Quando ele se fez homem, ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Mas aí Hebreus vai dizer que ele foi coroado. Essa palavra coroado significa adornar, envolver novamente a Jesus. Agora com a glória que Adão havia perdido. Mas como que Deus envolveu Jesus de glória e de honra? 2 Pedro vai dizer, capítulo 1, versículo 17 e 18. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Isso é incrível, irmãos. Nós sabemos essa cena, que foi a cena da transfiguração, Mateus 17, se não me falha a memória. Ou é isso mesmo, Samuel? Mateus 17? Eu acredito que é. Acredito que seja. O monte da transfiguração, e Pedro comete um erro. Nessa cena, Pedro quer colocar Elias e Moisés na mesma posição que Jesus. Nesse momento, Deus intervém nessa fala de Pedro e fala assim: Este é o meu filho amado e que me dá muita alegria, escutai-o. A Bíblia vai dizer que eles caíram com muito medo,
Jesus os levantou e quando eles ergueram os olhos não tinham mais ninguém lá a não ser Cristo. Não viam mais ninguém senão unicamente a Jesus. O que é isso? Pedro ali ele entendeu que de fato quem foi coroado e revestido de honra e de glória foi Jesus. Unicamente a Jesus. E como ele foi revestido dessa glória? Quando do céu esse Deus chamou Jesus de filho amado e que dava muita alegria. Agora, nós nunca ouvimos Deus falar a ninguém mais dessa mesma maneira que foi dita a Jesus. Mas agora, por causa de Jesus, nós ouvimos essas mesmas palavras que foram ditas a ele sobre nós. Por causa de Cristo, eu e você somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus. E se somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo. Irmãos, essa é a verdade do Evangelho. Fomos coroados de honra e de glória quando nós sabemos que Deus nos fez filhos dele. Por quanto todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meu Deus, que verdade incrível, que verdade superior. Dessa mesma maneira, por causa do amor, o Pai revestiu Jesus de glória e de honra. Dessa mesma maneira, eu e você fomos revestidos também. Então, vamos recapitular. A posição que você havia perdido, Jesus restaurou, a posição de justiça. Agora, você pode se apresentar. Quem tem medo, se esconde. Quem tem justiça se apresenta. Agora eu e você podemos nos apresentar diante de Deus sem medo, por causa da justiça que está sobre nós, por causa de Cristo, devido à obra consumada de Cristo. Segundo, Jesus venceu a morte, o diabo, tudo e a lei, e cumpriu a lei. Tudo o que nos trazia de alguma maneira medo, Jesus tirou. Terceiro, nós fomos revestidos novamente de glória e de honra. E eu quero terminar com isso. Felipe, mas que simplicidade é essa que você falou no começo? Que simplicidade de Cristo é essa? 2 Coríntios 11, do versículo 1 ao 3, nós vemos quando Paulo diz a respeito dessa simplicidade. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Agora, essa palavra sentidos é a palavra do grego naima, que significa percepção mental. Paulo está dizendo assim, olha, eu temo que de alguma maneira Satanás possa usar a mesma astúcia que usou contra Eva e mudar a sua percepção mental. Essa palavra naima também significa pensamentos, mente. Então, olha só, a vontade do diabo é mudar a maneira que pensamos, é mudar a maneira que nós percebemos, a nossa percepção mental. Mas para quê? Mudar a maneira que a gente pensa do quê? A palavra simplicidade é a palavra raplates, que significa singularidade. Singularidade, o que é singular, o que é único, o que é único, o que é o que é singular. Essa é a palavra simplicidade, esse é o significado da palavra simplicidade. Então o diabo ele tenta fazer o quê? Mudar a maneira que pensamos a respeito da simplicidade de que há em Cristo. O que é isso? Mudar como pensamos, tirar da nossa cabeça a suficiência de Jesus. A unicidade, a singularidade de Jesus da nossa cabeça.
né, outra tradução, né, outro significado para a palavra singularidade, haplates, significa honestidade mental. Irmãos, a verdade é que quando nós não temos Jesus como suficiente na nossa mente, nós perdemos a honestidade mental. Outra tradução é a virtude de quem está livre de fingimentos e hipocrisia. Irmãos, se Jesus não é suficiente na nossa maneira de pensar, a hipocrisia simplesmente aparece. Isso é religião. É muito comum nós vermos pessoas né, se vestindo de algo que elas gostariam de ser, mas na verdade não são, porque elas tentam ser pela força. Né? Quando no Evangelho nós fomos transformados de dentro para fora. E por último, a tradução significa abertura do coração que se manifesta por generosidade. Irmãos, a singularidade, a unicidade, a suficiência de Jesus nos traz, né, na nossa maneira de pensar, honestidade mental, virtude, liberdade, sem fingimento, sem hipocrisia, e abre o nosso coração para sermos generosos. Uau! Tudo que a serpente, querido, pode fazer é tirar essa simplicidade de Cristo da nossa maneira de pensar. Mas, Felipe, como que eles vão fazer isso? E eu termino por aqui. O próximo versículo 4 de 2 Coríntios 11 vai dizer como que a serpente pode tirar a suficiência de Cristo da nossa maneira de pensar. Versículo 4 vai dizer, 2 Coríntios, vou abrir aqui, 2 Coríntios 11, do versículo 4 em diante. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Olha isso. Como então que a nossa mente pode ser enganada com astúcia quando você ouve algo? Quando você ouve algo que parece o Evangelho, mas é outro. Quando você ouve algo que parece que é o Espírito Santo, mas é outro Espírito. Quando você ouve sobre um Jesus que parece ser um Jesus, mas não é a realidade de quem Jesus é. Então nós perdemos a singularidade de Cristo. Então é literalmente acrescentar Jesus mais alguma coisa. Jesus mais aquilo que eu tenho que fazer. Jesus, mais as minhas obras. Jesus, mais a minha santidade. Jesus, mais alguma coisa. Quando nós pensamos dessa maneira, então acontece o que Paulo temia. E fomos enganados pela serpente. Mas obrigado, eu agradeço ao Espírito Santo por nos revelar essa mensagem. Eu e você hoje não vamos abrir mão da suficiência de Jesus. Unicamente Jesus na nossa maneira de pensar, unicamente Jesus em tudo que nós pensamos, porque por causa dele tivemos a posição de justos restaurada, por causa dele não precisamos mais temer a morte nem o diabo, fomos colocados superiores a ele. Eu e você estamos assentados com Cristo acima dos anjos, acima dos potestades, acima dos principados. Eu e você agora podemos viver e desfrutar dessa verdade somente por causa de Cristo. E fomos novamente revestidos de glória e autoridade, porque da mesma maneira que Deus disse a Jesus, você é meu filho amado que me dá alegria, é a mesma maneira que Deus fala a mim e a você por causa de Cristo. Eu e você somos amados por Deus por causa de Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 6 vai dizer, para louvor e glória da sua graça, nos qual fez agradáveis a si no amado. Irmãos, vamos viver essa verdade do Evangelho. Não vamos perder de vista a singularidade, a suficiência de Jesus na nossa maneira de pensar.
Amém? Então fique com essa palavra, fique com essa mensagem. Quero de verdade encorajar você a abrir mão de escutar algo que te traga medo, que te traga demanda, que te tira do campo da fé e da suficiência de Jesus. Sabe? Se firme, se apegue à verdade do Evangelho. Nós vemos que Judas nos encoraja a batalhar. Se existe algo que precisamos batalhar é pela fé. E fé nós sabemos que começa em Jesus e termina em Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente. Na sua vida, nas suas finanças, na sua saúde, em todas as áreas da sua vida. Jesus é suficiente. Eu quero declarar isso agora sobre você. Você não precisa se esforçar, você não precisa pagar por isso. Entenda, você não precisa fazer loucuras para encontrar aquilo que já é seu por meio de Cristo. Tudo que você tem que fazer é crer nessa verdade. Eu declaro cura sobre você. Eu declaro paz sobre o seu coração. Eu declaro abundância sobre as suas finanças. Jesus é suficiente. Graças a Deus. Fique com essa palavra. Tenha a melhor semana da sua vida. Com certeza, no domingo, você será com certeza encorajado a assistir a próxima live. Então, fique com Deus, continue com Deus, você é abençoado. Amém.